Graça e paz, irmãos. Bem-vindos a mais um culto. E eu oro para que a graça de Deus, nós possamos compreender mais a graça de Deus nesse dia, a palavra do Senhor, e ter os nossos corações abençoados pela palavra de Deus, consolados pelo Espírito Santo e encorajados pelo nosso Senhor. Eu convido desde já você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel 37, irmão. Nós vamos hoje falar sobre fé, sobre esperança, Sobre esperança em dias difíceis, esperança em um vale. E o título da nossa mensagem hoje é A Esperança no Vale? Há esperança no vale? Há esperança em dias difíceis? Há esperança em momentos que nos vemos sem forças? E aí nós precisamos ter na nossa mente o que é esperança. Esperança é ter fé que o amanhã é diferente. Esperança é ter fé que o Senhor Jesus virá, que o nosso sol da justiça brilhará sobre nós. Esperança é ter fé que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A nossa esperança, a nossa fé deve estar naquele que nos comprou, mas que também nos sustenta, o nosso Senhor Jesus. Irmão, perder a esperança é perder a fé, a expectativa de que o amanhã pode ser diferente, de que o amanhã virá e que será uma nova história do Senhor para nós. Perder a esperança é desistir de correr atrás dos sonhos e dos propósitos que o Senhor plantou no nosso coração. E não existe nada pior do que perder a fé, do que perder a esperança. Porque quando nós perdemos a esperança, nós nos entregamos ao desânimo, nos entregamos às circunstâncias da vida. E quem não tem fé, não tem esperança, não caminha para algo, qualquer destino é um destino para ela. Nós precisamos ter fé e esperança no Senhor Jesus, nas nossas vidas, que um amanhã pode ser diferente. E isso engloba muitas áreas de nossa vida. Irmãos, e nós precisamos entender que todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não, sejam pastores ou membros comuns da igreja, todos passam por tempos difíceis. Agora, nós vamos deixar que esses tempos difíceis roubem as nossas esperanças, a nossa fé? Ou nós vamos nesse tempo colocar ainda mais a nossa fé no Senhor e nos fortalecer? Porque tempos difíceis vêm sobre todos. Talvez você perdeu um ente querido durante esse período de pandemia, um amigo. A morte veio de uma forma que vocês não aguardavam sobre a sua família, uma doença que você talvez esteja enfrentando, ou alguém de sua família esteja enfrentando, Uma situação de crise onde você fala assim, meu Deus, eu não tenho aonde me agarrar. A solidão que muitas vezes bate a porta, porque embora possamos estar rodeados de pessoas, muitas vezes o nosso coração se sente sozinho. E isso é uma situação muito difícil, muito triste. É um vale onde nós não podemos perder a esperança. Embora possamos estar sozinhos entre pessoas, ou talvez rodeado de pessoas, nós nunca estaremos sozinhos, porque o Senhor Jesus prometeu, ao final do Evangelho de Lucas, Ele disse, estarei convosco até a consumação dos tempos. Todos os dias Ele estará conosco. Então todos passam por momentos de desesperanças. Talvez uma crise financeira, o desemprego que bateu a porta, talvez os filhos tendo escolhas difíceis, os netos, talvez você tendo escolhas difíceis e colhendo o fruto de más escolhas. Vales, situações difíceis com relação à vida espiritual. Já passou por aquele tempo que você sabia que precisava ler a Bíblia, que você sabia que precisava orar, que precisava vir à igreja, olha só. Tempo de pandemia, muitas pessoas começaram a assistir um culto pela internet, glória a Deus pela internet. Ela nos auxiliou em muito durante a pandemia, mas nós retornamos. Estamos retomando. Irmãos, tem gente que fala assim, vamos recomeçar, só recomeça quem parou. Nós precisamos saber, nós estamos aqui com os cultos presenciais também aos finais de semana. E é importante que você se esforce para participar dessas reuniões. Vale espiritual quando você perde a vontade de participar de um culto, de ler a Bíblia, de orar, sabendo que precisa disso. Ou um vale espiritual que mesmo quando você ora, parece que a sua oração não sai dali. Parece que você abre a Bíblia
e nada salta aos seus olhos, nada agarra ao seu coração. E nesse tempo nós precisamos nos mover pelaquilo que cremos e não pelaquilo que vemos ou sentimos. Mas porque cremos no Senhor, nós continuamos, perseveramos e colocamos a nossa fé e a nossa esperança nele. E acredite você, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo que viu tantos milagres, que viu Deus dar tantas vitórias a Davi, fazer tantos milagres através da vida de Moisés, tantas promessas a Abraão, o povo que experimentou tantas coisas de Deus, perdeu a esperança. Perdeu a esperança. Irmãos, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, e já nós vamos ler o texto de Ezequiel 37, eu não esqueci dele, nós vamos ler ele. 600 anos antes de Cristo, havia dois fortes impérios sobre a terra, o assírio, que era o mais poderoso, e o babilônico, que vinha crescendo. E houve uma batalha, e a Babilônia venceu o império assírio. E então o império de Nabucodonosor começou a ter um domínio, um governo global. E eles invadiram a terra de Judá, a terra de Israel. E levaram muitas pessoas como escravos para a Babilônia. Entre eles estavam quem? Daniel e seus amigos. Levaram a mais alta corte de Judá, as pessoas mais nobres, mais cultas, mais inteligentes, e estabeleceram um rei sobre Judá, Ezequias. O rei que governaria, mas sobre o governo do imperador Nabucodonosor. Ou seja, ele era rei, mas prestava conta ao imperador Nabucodonosor. Depois de um tempo que Israel foi invadido, que Judá foi invadido, esse rei ele se rebelou contra Nabucodonosor, e a consequência do seu levantar contra o imperador foi que os seus filhos foram mortos diante de seus olhos. Olhos esses que foram arrancados em seguida, e Ezequias foi levado como escravo para a Babilônia. Judá, Israel, perdeu tudo. Perdeu o seu rei, perderam os seus filhos, perderam as suas memórias, as suas casas, o templo foi destruído, as muralhas viraram ruínas. Imagine você perder tudo, a sua casa ser destruída, os muros da sua casa derrubados, as suas fotos queimadas, aquelas memórias que você tem do seu casamento destruída. Tudo aquilo que te traz uma boa memória, brinquedos da infância de filhos, de netos, presentes de casamento, tudo destruído. Cartas que você recebeu do seu cônjuge, quando eram namorados, hoje são esposo, marido e mulher, né? Imagine você perder tudo isso. E foi isso que Israel perdeu, tudo, as suas memórias, a sua casa, os seus filhos foram levados como escravos, outros foram mortos, filhas estupradas, os pais presos. Então eles perderam tudo. E eles perderam a fé, a esperança, porque eles acreditavam que Deus os havia abandonado. Quando na verdade foi eles que abandonaram a Deus. E muitas vezes é assim, abandonamos o Senhor dia após dia. E quando a situação fica difícil, nós falamos, Deus, por que nos abandonaste? Irmãos, nós precisamos entender que nesse período, uma pessoa se levantou. Embora havia tragédia, desesperança, um homem se levantou e começou a profetizar sobre aquela geração sem esperança, que só via ruínas e morte. E aí nós vamos ler Ezequiel capítulo 37, acompanha comigo. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Poreis tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava,
houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, ó Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso, um grande exército. Irmãos, que essa palavra gere vida aos nossos corações, que Deus abençoe ela ao nosso coração. Mas nós vemos aqui que esse homem que se levantou nesse período, 600 anos antes de Cristo, ele começou a profetizar sobre uma geração. E aqui nós aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos algumas verdades, era um período de desesperança. O que eles viam? Como era a circunstância? E nós vemos aqui, irmãos, que somente Deus dá esperança, traz vida e o verdadeiro avivamento para nossas vidas. Somente Deus traz esperança, vida e o verdadeiro avivamento para nossas vidas. E nós vamos ver nesse texto 3 verdades. A primeira dela, a triste realidade daqueles que abandonam ao Senhor. A triste realidade daqueles que abandonam o Senhor. Irmãos, a realidade desse povo era um vale de ossos secos. Quando nós pensamos num vale de ossos secos, pense em um grande cemitério com os corpos pelo lado de fora que já secaram por causa do tempo. A esperança se foi, você olha e não vê vida naquele lugar. Era o que os olhos de uma pessoa sem esperança via. Os olhos de uma pessoa que se afasta do Senhor não vê esperança, não consegue ver que o amanhã será diferente. O que eles enxergam é morte, é situação difícil. Já viu aquela pessoa que em todas as circunstâncias, em todas as situações, ela só vê tristeza, só vê o lado ruim da história? Tem um ditado que fala assim, né? Você coloca a Coca-Cola em um copo pela metade. Uma pessoa sem esperança fala: nossa, está metade vazio. O outro fala: não, está metade cheio. É perspectiva, é ter esperança, irmãos. A pessoa sem esperança, que se afasta de Deus, não consegue ver que apesar da luta, que apesar daquela tempestade, existe algo a ser alcançado do outro lado. Os ossos eram completamente secos. E isso fala de uma pessoa que já foi consumida, que acha que o casamento não pode ser transformado, que acha que uma outra pessoa não pode ser tocada por Deus. Fala: não, para essa pessoa aí, meu Deus. Algumas pessoas às vezes defendem, né? Usando um exemplo, pena de morte. Já defendeu pena de morte? Irmãos, eu acho que um cristão não pode defender um princípio como esse. Porque se nós defendemos pena de morte, nós estamos dizendo, para essa pessoa, nem o sangue de Jesus tem jeito. Porque nós estamos querendo eliminá-la. E não é assim. Embora ela deva ser punida pelos seus crimes, condenada, pagar por tudo isso. Mas quando nós queremos colocar uma pena de morte sobre ela, estamos dizendo, o sangue de Jesus não funciona para esta pessoa. E não é assim. Nós precisamos entender que quem se afasta de Deus tem uma triste realidade. Está completamente seco, sem esperança. Mas precisamos crer que o Senhor Jesus pode transformar as nossas vidas. Ele pode transformar você, sua casa, pode transformar o destino dos seus filhos, pode transformar as suas finanças, pode transformar o seu relacionamento com Deus, desde que você se aproxime do Senhor. Quando você está longe do Senhor, a realidade é sequíssima. Só que dentro de uma realidade seca, que nós não vemos esperança, que aos nossos olhos não há o que fazer, que era a realidade que Ezequiel enxergava aqui, um vale de ossos secos. A lógica mostra que não há o que fazer. Só que o Senhor pergunta a ele. E ele responde: Senhor soberano, só tu sabes. Senhor soberano, só tu sabes, Senhor Deus. Ou seja, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode trazer vida a essa realidade difícil que eu estou enfrentando. O Senhor pode trazer vida ao meu casamento, à minha família, às minhas finanças, à minha vida espiritual. Então, a triste realidade daqueles que se afastam de Deus
é viver na desesperança, é perder a sua fé, parar de acreditar em um amanhã novo e diferente. E a segunda verdade nesse texto está entre o versículo 4 e o versículo 8, que diz assim, sobre a necessidade da intervenção divina. A segunda verdade, a necessidade da intervenção divina. Irmãos, o Senhor falou, eu vou pôr em vocês músculo, pele, colocarei tendões, pele, carne, colocarei sobre vocês, ou seja, trarei vida a esses ossos, soprarei o meu espírito. Era uma ação divina, porque só pode trazer vida ao que está morto, aquilo que está vivo. A morte não pode trazer vida para a morte. Morto não gera vida em morto, mas a vida gera vida na vida, é uma ação externa, é Deus agindo naquela circunstância. E nós precisamos reconhecer a necessidade de uma intervenção divina nas circunstâncias. Aonde o Senhor fala, nós obedecemos e as circunstâncias são transformadas por causa da intervenção divina. E aqui fala nesses versículos que quando ele começou a profetizar, o Senhor começou a construir naqueles corpos. Deu tendões, deu carne, cobriu com pele, talvez em algumas versões fale músculos. Ele começou a construir sobre aqueles corpos. E aqueles corpos, eles se levantaram, mas estavam sem vidas. E muitas vezes a circunstância melhora na nossa vida, mas nós estamos longe do Senhor. Não é porque as coisas melhoraram, estão dando certo, que o Senhor está abençoando. Ou seja, ou melhor dizendo, não é porque as coisas estão dando certo que o Senhor está nos aprovando. Se a gente olha para a vida de Sansão em Juízes, nós vamos ver que o ministério de Sansão bombava quando ele era tomado pelo Espírito Santo de Deus. Mas a vida dele não era aprovada pelo Senhor. Então nós vemos aqui que embora possamos estar nos levantando, podemos nos levantar sem o Espírito Santo de Deus. Deus pode estar agindo ali, as suas finanças melhorando, pela graça de Deus, mas a sua vida estar morta. Irmãos, precisamos reconhecer a necessidade da intervenção divina em nossas vidas. Muitas coisas podem acontecer, mas nós precisamos ter a intervenção divina. Fala de um barulho de ossos batendo contra ossos. E esses ossos devem ser o meu clamor e o seu clamor diante do Senhor, esse barulho. Você clama ao Senhor pelas necessidades da sua família? Você clama ao Senhor pela circunstância, ou você só murmura e reclama para a sua família, ou fica pensando? Você coloca diante de Deus aquilo que você gostaria que fosse diferente? E nós precisamos entender que muitas vezes esse barulho também de ossos batendo contra ossos é Deus mudando as coisas de lugar em nossas vidas. Tem pessoas que não aceitam mudanças. Muda uma coisa de lugar, meu Deus, parece que mudou o mundo. Elas precisam aprender a lidar com Deus agindo, colocando a mão sobre a vida delas. A necessidade da intervenção divina. 2 Coríntios 5,17 fala, se estamos em Cristo, nova criatura somos, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós vemos que se estamos em Cristo, ou seja, uma realidade divina, uma intervenção divina, tudo em nossa vida se faz novo, o nosso passado é apagado. Tem gente que se amarra ao passado, não vive o presente e não vai alcançar o futuro, porque está preso ao passado. Quem vive demais de passado não consegue viver o presente. Foi uma péssima mãe, mas fica amarrado àquilo, ao invés de buscar ser uma boa mãe hoje. Foi uma pessoa difícil no passado, mas não começa a semear sementes de uma pessoa boa hoje. Foi uma pessoa amargurada, mas não começa a bendizer ao Senhor, a falar das boas coisas que Ele tem feito em sua vida. Irmãos, a necessidade da intervenção divina em nossas vidas deve ir no mais profundo do nosso coração. Precisamos reconhecer, porque se estamos em Cristo, nova criatura somos, devemos ter um novo comportamento. Se é novo caminho, é novo modo de falar, novo modo de viver, novo modo de agir, novo modo de se comportar, novo modo de investir. Se estamos em Cristo, há um novo caminho a ser vivido. E somente Deus, a terceira verdade, somente Deus pode dar vida e esperança. Versículo 9 e 10. Somente Deus pode dar vida e esperança. Irmãos, nós vemos aqui que embora aquele vale de ossos secos se levantou como um exército, eles ainda não tinham o principal, o essencial,
a vida de Deus sobre ele, o Espírito Santo de Deus sobre ele. Porque ele fala assim, profetize aos quatro ventos, profetize ao Espírito, para que o Espírito venha e encha eles. Irmãos, quando o Senhor soprou sobre Adão, fôlego de vida entrou nele, ele começou a se tornar um ser vivente, alguém que está vivo para a glória de Deus. E quando o Senhor vem e sopra sobre nossas vidas, nós temos uma verdadeira vida. Eu gosto de ilustrar com a nossa juventude, uma pessoa viva é diferente de uma pessoa que está vivendo. Imagine você em uma praia. Uma pessoa começa a se afogar em uma onda. Vem uma onda sobre ela e ela começa a se afogar. Ela está viva, mas não está vivendo. Ela está tentando sobreviver. Mas a mesma onda que está afogando tem outro surfando sobre ela. Vem um surfista e pega aquela onda e começa a fazer algumas coisas ali, se divertir e glorificar a Deus através daquilo. E aí nós vemos a diferença entre uma pessoa que está viva, mas não está vivendo, e uma pessoa que está viva e vivendo. Uma pessoa que está tendo a plenitude de vida, porque está desfrutando daquilo que o Senhor colocou diante dela. Então, somente Deus pode dar vida e esperança. Uma vida verdadeira, uma esperança verdadeira, uma fé verdadeira. E nós vemos aqui 2 instrumentos da parte de Deus. 2 instrumentos para nós crescermos em fé, crescermos em esperança, termos vida verdadeira em nossas vidas. O primeiro instrumento que nós vemos é a palavra de Deus. Esse texto fala, profetize. Profetize aquilo que eu vou te falar, ou seja, minhas palavras. A palavra de Deus é a Bíblia. Quando nós profetizamos, quando nós proclamamos a Bíblia, quando nós falamos as verdades da Bíblia, profetizar é pregar a Bíblia, é ensinar a Bíblia, é viver a Bíblia. Isso é falar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o primeiro instrumento para trazer vida e esperança. Nós precisamos amar essa palavra, nós precisamos cultivar essa palavra no nosso coração. E cultivar fala de algo diário. A palavra culto, cultivo e cultura, todas têm a mesma raiz no seu original. Culto, cultivo e cultura, todas vêm da mesma palavra no original. Ou seja, o culto é um cultivo diário que gera uma cultura na sua vida. Então a palavra de Deus deve ser cultivada na sua vida. Você precisa pegar a palavra de Deus, e eu confesso que muitas vezes eu li a palavra de Deus e não entendi o que a palavra de Deus dizia. Mas eu continuei lendo. Irmãos, pegue um livro, pegue uma carta, estude aquela carta, leia aquela carta 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes se necessário. Um exemplo claro, Filipenses, a carta aos Filipenses. Se você ler ela, você vai gastar, eu já fiz esse teste, entre 15 a 17 minutos para ler a carta aos Filipenses inteira. Imagina, 15 a 17 minutos, é fácil, diariamente. Se você ler ela em um mês, todos os dias, você vai ter lido ela 30 vezes, você vai compreender, essa carta vai gerar vida em você. E ela vai gerar esperança, porque a palavra de Deus é quem nos consola, é quem nos inspira, é quem nos exorta, é ela que nos edifica, ela que nos limpa. Então você vai começar a aprender as verdades bíblicas. Então amar a palavra, cultivar a palavra, desejar a palavra de Deus é um instrumento de Deus para trazer vida e esperança. E o segundo instrumento de Deus que nós vemos aqui é a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele vem em nós, quando ele vem sobre as nossas vidas, quando ele entra em nossas vidas, nós somos transformados. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos pessoas mais agradáveis, mais leves, mais dispostas, mais honestas. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos pessoas que conseguem tratar a família melhor, viver de uma forma melhor. Nós somos usados por Deus para viver em comunidade, pelo poder do Espírito Santo. E as evidências disso são os frutos do Espírito manifestados em nossas vidas. Profetizar ao Espírito é pedir continuamente para que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida, para que ele encha os nossos corações, para que ele transborde em nós, para que possamos viver. Viver guiados pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo, desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Francis Chan, ele escreveu um livro que se tornou um best-seller, que se chama O Deus Esquecido. É um livro que ele trata sobre a pessoa, sobre o Deus Espírito Santo, que muitas vezes está esquecido dentro das igrejas,
dentro dos corações das pessoas. As pessoas elas leem a Bíblia, estão crescendo em conhecimento, elas sabem um pouco mais da Bíblia, mas não estão sendo transformadas, porque não estão se relacionando com o Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós começamos a desejar conhecer mais a palavra de Deus. Nós começamos a ter mais amor pelo nosso próximo. Nós começamos a olhar para uma situação, para um destino, uma situação posta diante de nós, um vale espiritual, uma situação difícil, e nós olhamos aquela situação e nós falamos assim: eu confio no Senhor. Embora essa tempestade esteja aqui, eu vou fazer o que me cabe e o Senhor vai fazer aquilo que cabe a Ele. Se nós fizermos a nossa parte, que é o natural, Deus age no sobrenatural. Irmãos, e eu concluo essa mensagem retomando. Nós precisamos reconhecer a necessidade da intervenção divina. Precisamos reconhecer e saber qual é a triste realidade daqueles que se afastam de Deus. Precisamos saber que somente Deus traz vida e esperança aos nossos corações. Precisamos ter essa convicção que somente Deus traz vida e esperança. Muitas vezes as pessoas vão em diversos recursos tentando trazer esperança ao seu coração. Levam os filhos em lugares para benzer, para tomar diversos tipos de situações aí que não são de Deus. Expõe os seus filhos, netos, você mesmo ao mundo espiritual e depois vem na igreja para que nós possamos orar para ver qual que vai ser mais poderoso sobre a vida deles. Irmãos, o mais poderoso é o Espírito Santo de Deus. Mas não fique brincando com essas coisas. A palavra de Deus diz em 1 João, maior é o Espírito que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós precisamos saber que a vida e a esperança vêm através do Espírito Santo de Deus. Vêm através da palavra de Deus. Precisamos reconhecer esses tempos difíceis, saber a condição, mas não podemos perder a esperança. Precisamos reconhecer a necessidade de Deus intervindo. E também precisamos saber que só Deus traz vida e esperança ao nosso coração. E o que chama atenção nesse texto é que esse homem que se levantou a profetizar, o profeta Ezequiel, ele foi obediente à palavra do Senhor. Ele foi obediente. Deus mandou ele profetizar e ele profetizou. A força da palavra de Deus ganhou força pela obediência dele e ela em si, ela já traz o seu poder ali. Então nós precisamos alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. E precisamos ter esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E eu queria te convidar a orar, colocar diante do Senhor, talvez a sua circunstância, a sua vida, a necessidade que você vê que só Deus pode intervir. Reconhecer que Ele tem poder para transformar e mudar a sua vida. Vamos orar? Pai, nós colocamos diante do Senhor, Pai, esse estudo, esta palavra, e pedimos que o Senhor venha, Pai, e visite cada pessoa que nos ouve neste momento, que ela possa receber o consolo do Teu Espírito Santo. Pai, que ela reconheça a necessidade de uma intervenção do Senhor na vida dela. Pai, que a fé dela seja renovada, que ela possa se agarrar às promessas do Senhor, que ela possa viver, Pai, todos os dias na Tua presença, desejando Te conhecer cada vez mais. Por isso nós oramos para que eles profetizem, Pai, e que eles mudem a forma de enxergar o mundo, que aonde eles iam sequidão, ossos secos, um grande cemitério espiritual, eles possam ver vida em abundante, ver como o Senhor vê, enxergar como o Senhor enxerga. Pai, trata no nosso coração, Pai, a independência que nós temos, que nós possamos ser completamente dependentes do Senhor, Senhor, que nós possamos nos depender, Pai, da intervenção divina, Pai, que o Senhor nos ensine a confiar somente em Ti, na Tua palavra e no agir do Teu Espírito Santo para a glória do Teu nome. Alcance cada vida que nos assiste neste momento, Pai, que eles sejam abençoados para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua semana, para a glória dEle. Amém.